Olá! Hoje a live vai ser aqui no meu perfil. Deixa eu botar o texto, o título aqui. Alterações fisiológicas na gestação. Agora vamos fixar. Olá, pessoal que tá entrando, Pri, Clayton, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, Luísa. Pessoal, vamos aproveitar esse momento enquanto, né, todo mundo tá entrando aqui. Vamos dar um aviãozinho, vamos encaminhar essa live para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens. Por quê? Porque a gente não vai falar aqui só sobre alterações fisiológicas, contudo, também os impactos disso. Como a gente lida com o nosso corpo, seja na gestação ou seja em qualquer outra etapa, época da nossa vida. Como a gente lida com o nosso próprio corpo, com as mudanças que o nosso corpo sofre, porque ele não fica estático. A gente nasce desse tamaninho, às vezes menor, dependendo, né? Um pouquinho maior, um pouquinho menor. E olha só o tamanho que a gente está hoje. E um dia a gente vai envelhecer. E quando a mulher, principalmente quando ela está em gestação, é um período de muitas, muitas, muitas mudanças no corpo. E nesse mundo da doulagem, né, estudando e começando a acompanhar algumas pessoas, e também na vida como um todo, como mulher, com o contato com amigas grávidas e não grávidas, contudo, esse período da gestação, muitos medos, muitas preocupações surgem em função do não saber o que é normal ou não, de alterações, o que esperar ou não. Então, às vezes, uma coisa que é normal preocupa porque não se sabe que é normal, e às vezes uma coisa que não é normal passa batido. E principalmente, como eu ainda não passei, né, ainda não passei pela fase da gestação, trazer também a tua percepção, né, Gé? A tua percepção, Gabi, sobre como foi na prática, como tu lidou com isso, quais foram as alterações, como foi passar por esse período da gestação, que, claro, não são só mudanças físicas, né? Tem muito, a gente já falou sobre outras mudanças mentais, é todo um processo que a gente vem falando a cada 15 dias aqui nas nossas lives, porque isso traz um impacto muito grande para as nossas vidas, como um todo. Para homem, para mulher, para mãe, para filha, para qualquer pessoa. São alterações fisiológicas na gestação, sim, mas todo mundo tem um corpo, todo mundo tem um corpo que muda, que nasce, cresce, envelhece. Então, para muitas pessoas, a velhice é uma coisa, envelhecer é algo muito complexo. E o que a gente vai falar aqui vai servir também. Porque como a gente vai entrar, claro, na parte prática de trazer o conhecimento, eu vou falar mais para frente sobre o que esperar quando se está esperando, por assim dizer, né? Parafraseando lá o livro. Mas principalmente é trazer isso, do como lidar com essas alterações do nosso corpo. Uhum. Eu, como fui. Eu tive a minha primeira gestação ali bem impactante, bem frustrante, eu diria. Foi algo assim, porque eu tive duas: uma que ocorreu um aborto e a segunda que ocorreu com a Vitória. E a primeira, nem se fala, né? Que isso também está incluso no tema gestação, porque querendo ou não, gestei algo ali, né? Então, eu acho que só sobre esse lance do aborto daria uma live inteira e muito mais, né? Então, eu não vou me ater muito a esse A gente período. pode fazer uma live sobre o não parto, né? Também. Que Trazer o assunto, existe o a não gestação. parto. Ali existia uma gestação, então é importante de se falar sobre isso também. E aí veio a da Vitória, que, claro, teve muito mais ocorrências de consequências físicas e psicológicas também, mas que teve, porque durou mais tempo, né? Então, nesse período, eu engravidei de surpresa, foi algo onde eu não tive muito, como é que eu vou dizer assim, eu não sei se pelo meu tipo de amor Eros não ser tão acentuado na época, eu não me preocupei tanto com as questões fisiológicas, não me preocupei nada, na verdade, com essas questões.
Te dizer Uhum. bem sincera, não me preocupei nada com as questões fisiológicas na época, mas elas aconteceram. E tiveram consequências, é claro, que foram somatizando, digamos assim, internamente por eu ir ignorando alguns fatores ao longo dessa gestação, né, de consequência fisiológica em mim. E inicialmente, digamos assim, o que começou a ocorrer é que eu comecei a sentir a primeira coisa, primeiro sintoma, né, o que não é toda mulher que sente, mas eu senti muito o peito dolorido. Que como eu não estava Uhum. planejando uma gestação, eu pressupus que eu estava para menstruar. Doce Sim, ilusão. Eu pressupus, mas não estava, era leite. a TPM mais longa da vida. Sim, porque eu não cuidava direito. Eu tomava anticoncepcional, mas eu não cuidava direito. Eu não tinha essa facilidade, né, de cuidar também. Foram Uhum. 2 dias que eu pulei e é naqueles 2 dias ali que eu engravidei da Vitória. E inicialmente, como minha menstruação era sempre muito desregulada, eu ignorei aquele peito dolorido que tava, porque eu pensei, é sintoma da menstruação, estou para menstruar, mas essa menstruação não vem nunca. Pô, mas cadê essa menstruação? Para te ver como a questão da imaturidade em relação a, a não acessar o nosso instinto, o nosso autoconhecimento do nosso corpo, pode nos fazer com que a gente se perca no meio disso, né? Porque se eu tivesse a consciência corporal que eu tenho hoje, muito provavelmente eu já saberia como lidar com isso tudo de uma maneira muito mais madura, muito melhor. Mas atrasou, nem sabia que dias que eu menstruava, não cuidava dessas coisas, era tudo desregulado mesmo, me Ó, o enchia de pessoal que tá hormônio. falando que também, tudo acharam que tava, tu não é a única, ó. A Gabi, a Ana ali. Eu também, a TPM mais inchada. E, Gabi, isso também tem a ver, até desculpa te interromper um pouco, Por mas favor, isso também me tem a ver um interrompa. pouco com a nossa live que a gente já fez, tá publicado no meu feed, no da Gabi, que foi a primeira, que é sobre sexualidade. Porque a sexualidade está muito relacionado a conhecer o próprio corpo. Uhum. Envolve muito autoconhecimento do nosso corpo. E quando a gente é mais nova, eu não sei necessariamente se está relacionado com Eros. Que eu não tenho amor Eros tão alto. Já tive, mas hoje eu não tenho amor Eros tão alto. Contudo, até hoje, de um tempo para cá, eu ainda. Hoje já não, mas eu tive muitas inseguranças ainda com relação ao meu corpo. Talvez tu te sentisse mais segura com relação ao teu corpo. Uhum. É, tem muito a ver com isso também. Porque eu tava muito tranquila. Eu tava muito tranquila com relação ao meu corpo. Então, ai, gestação eu já tinha consciência de que tá, gestar outro ser eu vou engordar. Terei mais quilos aqui pela frente. Tá tudo certo. Tem o peso da placenta, tem o peso do bebê, tem, enfim, o inchaço natural. Enfim, eu tava tranquila quanto a isso. Então, o primeiro sintoma que eu senti foi o lance do peito dolorido. E aí, depois, obviamente, já identifiquei a gestação, eu já devia estar com 1 mês e pouco. E aí começaram as outras, que aí os pés inchados, naturalmente. O que me ajudava muito era fazer escalda-pés também, colocar as perninhas para cima, ficar ali, fazer bastante massagem. E nisso a gente também já vai se conhecendo, né? Já vai se percebendo ali diferente, né? Dando um carinho a mais para si, que talvez antes não desse tanto. Então foi bom de eu ir me percebendo quanto a isso também. E aí depois, quando eu fui amamentar, porque durante a gestação mesmo, para mim não me ocorreram nenhum assim sintoma muito que nem tem mulheres que acabam desenvolvendo manchas, né, pelo rosto, acho que são os melasmas, né, Nath? Uhum. E Pode acontecer. eu tive esse receio de desenvolver, e aí eu tinha na época buscado uma dermato e ela me recomendou passar o Bio Oil. E que tem nas farmácias e tal. Nunca paguei tão caro num óleo, mas comprei 60, 70 conto, um frasquinho desse tamanho. Peguei, Grila. peguei lá o tal do Bio Oil e realmente todos os dias depois do banho eu passava nas pernas, nos braços, passava no meu corpo todo. Acho que só no rosto Essa que eu não era era uma assim tanto. preocupação que tu tinha, por exemplo. É. Seria uma das preocupações que tu teve, que seriam as manchas na pele. Uhum. E aí eu me cuidei com isso, né? E obviamente, que nem a Gabi tá falando ali, caminhar e Uhum. tomar muita água. Nossa, foi uma das primeiras coisas também que eu acho que com 4 meses de gestação eu comecei a fazer bem seguido, junto das meditações também.
E fiz até o momento de eu ganhar a vitória mesmo. De tomar bastante água, de caminhar bastante, assim. Não digo bastante, né? Mas de uma forma razoável. Eu fazia pelo menos 20 minutos por dia de caminhada, que era que eu sabia que eu ia acabar desenvolvendo a questão do períneo, de eu ir relaxando e desenvolvendo a musculatura daqui da região da bacia, porque depois ela vai, né, dar uma largada ali na hora do parto. Então eu já ia desenvolvendo, já ia soltando isso, dando uma dilatada. Então caminhei bastante, comecei a tomar bastante água mesmo. E aí acontece que teus órgãos começam a se espremer ali dentro, né? O nenê, ele começa a dizer, sai pra lá que esse espaço é meu. E aí começa a empurrar os teus órgãos ali no meio e querer, né, tomar conta do território. E essa parte incomoda, porque aí o que acontece? Peraí Tu que eu sente... liguei a câmera aqui. O que acontece? Tu sente que tu tá sendo espremida por dentro. E essa é uma sensação um tanto quanto esquisita. Porque Era tu isso tá até que eu ia espremida. chegar. Agora ia te perguntar. Deixa eu só botar minha câmera um pouco mais para trás, porque o pessoal disse que não tá me enxergando, que tá cortando. Porque pra gente aparece diferente do que pra eles, né? Ah, é. Pessoal, vocês estão me enxergando bem? Estão enxergando a Gob bem? Ou tá cortando alguma coisa? É Agora que eu vim mais depende, pra trás. nesse Do caso, eu acho aparelho. que depende muito do sinal de quem tá assistindo também, né? Porque hoje, em específico, abrindo um parênteses aqui, a net tá de parabéns, só que ao contrário. Não tá funcionando nem a TV, nem a internet, eu tô do lado do modem e tá desligado, não tem nada de sinal. Então eu estou apenas no meu 4G e seja o que Deus quiser. Mas sabe que, até uma informação, eu notei que os aparelhos também têm influenciado nisso no Instagram. Porque, por exemplo, eu não estou no meu celular agora. Eu estou no Hum. celular do Mozão, que está com mais bateria. E ele é melhor na hora de fazer live. E eu consigo controlar aqui pelo meu algumas outras coisas. Então a gente vai usando o staff. Os equipamentos staff. E o celular dele tem a tela maior que a do meu. Aham. Ele é um celular com uma tela maior. E eu já vi que isso desconfigura, às vezes, distorce na hora de ir pro Instagram, até pro Story. Olha só. Eu não sei exatamente ainda o que acontece, contudo, sei que acontece. Mas voltando, que tu estava falando da questão de algumas. Eu queria até perguntar agora sobre isso, porque algumas mulheres, ok, elas estão preparadas, elas sabem que esse corpo vai passar por uma mudança, existe, elas aceitam o corpo delas. Só que tem aquelas alterações que trazem um desconforto. E quais foram assim os teus desconfortos? Como é que tu conseguiu lidar? Trazendo dicas, sim, de coisas que tu fez para aliviar, mas também como tu lidou com isso internamente, porque é uma fase que chega o período, conforme o bebê vai crescendo, vai passando o tempo, começa a empurrar tudo, começa a ter outros tipos de impactos e que a gestação ela fica mais desconfortável no final. É por isso que eu acho que o trabalho de parto, claro que não na prática, não se diz isso, mas para mim, eu acredito como crença que o trabalho de parto, ele acontece muito antes da fase ativa, né? Eu acredito que ele começa nesse conectar-se com relação aos sintomas que vamos sentindo. Por que que eu digo isso? Porque quando começaram essas sensações desagradáveis de isso aqui tá chato, tá me incomodando, tá desconfortável. Tem dias que dá uma canseira louca, tem dias que dá uma sensação, às vezes, até de falta de ar lá mais pro finalzinho, né? Porque tá tudo bem apertadinho lá dentro. E aí tu já fala, aquela respiração ofegante. E nisso tudo, como que eu fiz para ir lidando? Que para mim, não digo que foi algo que, nossa, que foi desagradável ao ponto de ser ruim, mas foi algo que eu aprendi ali a começar a me conectar comigo mesma e com ela também. Ou seja, eu sentia esse desconforto, eu vivia o desconforto. Sabe aquele lance do contemplar, de treinar a contemplação? Eu acho que o contemplar, nesse sentido, ele não é só contemplar os momentos bonitinhos. Contemplar e realmente entrar no real significado dessa palavra é conseguir contemplar até mesmo os momentos de desconforto, porque gestar, dar
a oportunidade de existência de outro ser implica não só na luz, desperta nossas sombras também. Implica não só no dar a luz, mas dar a sombra. Não só tu ver o rostinho lindo do bebê, é tu também trocar uma fralda cagada. É tu também ir bem fedorenta, diga-se de passagem. Mamão, de cocô de mamão. Não tem pior, eu acho. Nossa Senhora, tenso. Então, implica em também, dentro dessa questão dos sintomas, tu te conectar com o teu corpo e aprender a respeitar esses momentos de desconforto. Tá desconfortável. Ao invés de eu reclamar, talvez eu possa inspirar, soltar o ar e contemplar este momento. Poxa, Jéssica, contemplar o momento que eu tô me sentindo mal, sim. Porque esse momento tá ali por algum motivo. Se o nosso corpo foi feito para parir, é porque tu está preparada e tu tem a condição de aguentar fisiologicamente aquilo. Fisicamente falando, tu tem a condição de aguentar isso. Então aproveita para que nesse momento tu possa desenvolver a tua mentalidade, para que a tua mentalidade também aproveite essa onda e comece a desenvolver a capacidade de dar a luz a um ser, não só fisiologicamente falando, mas mentalmente falando, emocionalmente falando, respeitando os ciclos de desconforto também. E por isso que eu comecei a caminhar, por isso que eu tomava bastante água, por isso que eu comecei, uma das coisas que eu desenvolvi também foi a começar a falar tudo que me incomodava e parei de engolir. E olha só que doido, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como assim? A dica que tu me dá para eu diminuir meu desconforto Eu é tava falar o que me pensando incomoda. nessa linha. Conclui aí que depois eu trazer o que eu tava pensando aqui. Fala aí. Como assim eu vou? A dica que tu me dá para eliminar um desconforto, para amenizar um desconforto, é falar o que me incomoda. Sim, é falar o que te incomoda, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele nos avisa quando tem algo nos incomodando. Então, presta atenção. Tá, tem algo te incomodando. O bebê tá ali chutando, aquele desconforto. Para e escuta. E te pergunta, o que eu poderia resolver agora que me deixaria mais tranquila? O que eu poderia fazer para que a minha vida hoje ficasse um pouco mais harmônica? E deixa vir. E aí vai vir alguma imagem, alguma situação, alguma cena, alguma pessoa, alguma sensação. E aí tu vai saber o que que é. E aí na hora tu vai e resolve. Claro, busca ajuda se for preciso, busca trabalhar a tua comunicação interna com relação a isso, né? Te posicionar, buscar trabalhar a tua comunicação. Comunicação é tudo, tudo, para todos os tipos de relacionamentos. E gestar é um relacionamento, né? É um relacionamento tão interno, tão profundo, né, Nath? Que se a gente Acho não que é o desenvolve... relacionamento mais íntimo que alguém pode ter. Outra pessoa, você tá dentro de ti, literalmente, e, tipo, Sim. gestando 9 meses. É mais próximo que Big Brother, que as criaturas ficam lá 24 horas por dia convivendo, entendeu? Que tá dentro ainda. Exatamente. Tu não tem nenhuma hora que tu vai no banheiro sozinha. Não, Né? não tem. Ali. Não tem, o ser tá dentro de ti, então te conecta com isso, porque pode ser que venha uma coisa em ti também que muitas gestantes, muitas mães não falam, sobre a tal da claustrofobia que pode te dar pelo fato de tu saber que tu não tá mais sozinha, em hipótese alguma, nem que tu queira. Sair para dar uma respirada, porque assim, nós somos seres individuais, né? Nós somos seres únicos, cada um tem sua essência, nós estamos acostumadas a uma vida inteira estar sozinhas, assim, conosco, né? Na própria sensação, não digo sem companhia externa, mas eu comigo mesma, né? E aí do nada também não, né? Aí a pessoa engravida e começa a conviver com aquele ser humaninho ali dentro sem um segundo de tu estar sozinha. E isso também precisa ser falado, porque tá tudo bem tu não estar bem em relação a isso por um momento. Porque é natural, tu esteve uma vida toda sozinha, sem alguém ali dentro de ti, é algo incomum. Então tá tudo bem tu sentir um pouco dessa ânsia de, eu preciso, uma sensação estranha. Às vezes rola isso também, porque o ser humano é por natureza, né, Nath, egoísta. Por natureza nós somos egoístas, nós precisamos da nossa individualidade. E mais do que nunca é um momento de tu parar e perceber, opa, eu posso, talvez nesse momentinho aqui que eu tô meditando, que eu tô me conectando com meu filho, com a minha filha, eu posso pedir licença
para esse serzinho que tá vindo aí, para eu me conectar só comigo. E aí tu vai para uma meditação exclusiva só tua. Por mais que o bebê vá ficar ali, tu pede licença. Por que esse fator importante do pedir licença ao meditar, fazer uma meditação, uma visualização, seja lá o que for, para ti mesma? Tu tá já implantando respeito nessa criança. Tu já está ali demonstrando que aquele ser ali não é que ele não é bem-vindo. É que tu tem a tua individualidade também. Porque o bebê recebe os nossos pensamentos e as nossas sensações. Então, se tu ficar na claustrofobia de querer ficar sozinha, imagina como é que esse bebê vai se sentir. Já rejeitado desde a barriga em algum momento. Então, te conecta contigo, pede licença, explica que tu precisa também, né, ficar um pouco sozinha. Fica nesse momento, né, fica naquele momento ali contigo mesma e depois segue o baile, porque esse conectar-se consigo mesmo, eu acho que é a coisa mais importante de todos os assuntos aqui que a gente aborda, né, Nath? E a gente fala, muda o assunto, mas volta a questão. Conexão? Conexão. Claro, eu vou falar das alterações, tu tá trazendo a tua experiência, só que cada gestação é única. Mesmo que seja a mesma mulher. Não vão ser necessariamente as mesmas sensações. E tu vinha trazendo, explanando, falando agora, e que eu disse assim, bah, tava pensando na mesma linha. Existe uma pressão que foi criada pela romantização. A Gabi tá perguntando se tem alguma meditação específica que para esse momento, ou alguma que Não, ela Gabi. gosta. Não, Gabi, bota a que tu mais te adapta, que tu te sente mais conectada contigo mesma, que mais passa uma energia de individualidade, de conexão contigo mesma, de amor próprio, de autoestima, de concentração contigo mesma. O menos dissociado possível em relação a mãe e bebê, sabe? Menos dissociado possível dessa energia. O que eu vejo? Existe uma romantização. Por exemplo, assim, uma gestação perfeita é aquela que, nossa, tu olha de costas, nem parece que tá grávida, que passa sem sintoma nenhum. Nossa, entrou em trabalho de parto, espirrou, nasceu. Gente, nós somos seres humanos. Seres humanos têm um lado lindo e um lado selvagem. Nós somos animais também. Enquanto a gente fica negando o nosso lado animal, que é muito maior, se a gente for parar a pensar assim, inconsciente, por assim dizer. Vamos dizer que o nosso inconsciente é muito mais a nossa parte animal. Nossa parte animal é muito maior do que a parte não animal. Instinto e emoção é muito mais do que racional. Somados é uma parte maior do que o racional. E o nosso lado animal, o nosso lado de sombra tem que ser abraçado também. Uhum. É exaustivo, sim. Como a Gabi estava falando que, nossa, a gestação em si não é uma coisa que todo mundo ama todos os momentos e não precisa. Uma das coisas que mais causa, às vezes, frustração é que se sente pressionada de não estar tendo uma gestação perfeita. Só que a gestação está sendo perfeita porque gestar inclui tudo isso. Sim. É não se sentir pressionada de, eu tô com dor, Fala, pede ajuda, fala com a doula, fala com a médica, fala com um parceiro, com uma parceira se tá em casa e diz, me ajuda, eu tô com dor nas costas, me faz uma massagem e tá tudo bem. Ter esse tempo de sentir isso, porque na vida, a vida não é só conforto. A gestação não tem por que ser só conforto. A vida tem as partes não tão desconfortáveis, tem o crescimento, tem... Quando a gente vai... Até a gente conquistar alguma coisa, ou chegar num ponto que a gente almeja, a gente passa por um monte de perrengue. A gente passa por um monte de A gente tem toda uma curva de aprendizado até chegar lá. Só que às vezes a gente esquece que na vida existe isso também. E não leva para gestação, não leva para maternidade isso. Exatamente. Então tá tudo bem ter momento em que, tipo, não aguento minhas costas. É que 4:30 da tarde, né? Não vamos falar palavrão, assim, tanto, né? Tipo, tô morrendo de dor nas costas, não tô conseguindo respirar. Meu Deus do céu, eu queria já estar no trabalho de parto porque eu tô cansada hoje. E tudo bem. É não se culpar, é tipo, tá, então o que eu... É como quando a gente tem um ciclo menstrual. O período antes da menstruação, mesmo que a mulher não tenha uma tensão,
é um período que gera mais introspecção, que o teu corpo pede, baixa o teu ritmo, olha para dentro. Então, é isso que tem que fazer esse momento. Não é tipo, eu tenho que estar bem porque eu tenho que trabalhar. Cara, não. Às vezes, talvez, tu vai ter que dizer assim, ó, vou mudar minha agenda, vou no médico, vou falar com o meu médico, se eu trabalho fora, eu vou pedir um atestado, porque hoje eu preciso estar em casa. Eu não tô bem, eu tenho que fazer uma massagem, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, eu quero fazer uma meditação. E quando tu trouxe a parte da meditação, eu também estava pensando na questão do conversar com essa criança e se conectar, tipo, ai, filho, tô machucando a mamãe assim. Dá pra ser um pouco mais gentil também, entendeu? De filho, tu tá me esmagando o pulmão, vamos descer um pouquinho, vamos fazer uma massagem, vamos com mais. Assim, machuca a mamãe. Eu sei que tu não quer machucar a mamãe, não é? Então vamos com mais gentileza, porque é, sei lá, duas pessoas morando num metro quadradinho ali. Vai ser apertado. Então, e é o, como tu falou, já desde a gestação mostrar que às vezes a gente vai estar cansado e que nesse momento, até foi com a Gabi, assim, numa conversa que a gente estava tendo um outro dia, de qual é a mensagem que tu quer passar pro teu filho com relação a isso? Quer mostrar pro teu filho que o mundo é só conforto? O mundo não vai ser só conforto. Tu quer mostrar pro teu filho que quando ele tem uma dor, ele tem que negar essa dor, negar esse desconforto e trabalhar e fazer. Não que, ok, vai pedir demissão, mas é tão importante quanto, porque quem é que trabalha? Sou eu. Se eu não estiver bem, o trabalho não sai, gente. Se eu ficar doente, sem ter nada, vai ser pior do que eu tirar um dia para cuidar de mim. Daqui a pouco essa gestante entra numa questão de estresse tão grande, começa com uma ameaça de aborto. Tem que ficar internada. Ó, Olha, Dida ali, me senti péssima. Aham, exatamente, Dida. Eu me lembro da Dida é a Vete, aqui do meu mais velho, é o dog mais velho. E eu me lembro da Dida, dela falar sobre a questão da gestação. Ó, que ela ficou bem pesada, com dificuldade, mal-estar eterno. Foram 40 semanas terroríficas, fiz isso 2 vezes. E às vezes é a questão do talvez se tu te... não sei como foi, daí tu conta pra gente aqui, Dida, mas será que talvez tu não te cobrou demais em estar na clínica, em cumprir os mesmos horários, em ter a mesma produtividade que tu tinha antes, sem compreender o momento em que tu estavas vivendo, sem te dar este tempo de eu vou ter que diminuir um pouco o ritmo, eu vou mais tarde, eu vou mudar, eu vou adaptar, mas vou cuidar de mim. Uhum. Porque se a gente não é a primeira pessoa a cuidar da gente, de que alguém vai cuidar da gente se nem a gente cuida. Teve Nem uma sempre vai coisa vir do externo. muito bom, Nath. E isso me lembrou uma coisa que meu último mês de gestação, ali na finaleira, no 8º mês, quando fechou os 8 meses e ia começar ali pro 9º, eu, eu trabalhava com o meu pai na empresa dele e eu tava acostumada a ir bem cedo, ia sair bem tarde, então eu tava numa rotina assim, automático, desde sempre. Só que quando a minha barriga já tava grande, aquela coisa toda, eu já tava usando várias almofadas na cadeira para ficar confortável, tava, né, toda aquela coisa assim, eu usava almofada no carro também para ficar mais confortável. Então, eu me senti aquele dia assim, deu com umas, sabe as contrações de treinamento? Sim. Começou ali, eu não sabia, né, na hora que era, mas começou uma cólicazinha, um troço chato, endurecia a barriga e dava uma pontadinha lá por dentro. Uhum. E eu, não, isso aqui não tá normal, não tá normal, não tá normal. E aí, naquele dia, já fazia uma semana que eu tava assim, e aí naquele dia eu parei, eu pensei, olha só, se eu ficar um mês sem trabalhar, eu não vou morrer de fome. Necessidade, eu não vou passar. Eu posso parar o que eu tô fazendo e me dar licença nesse momento. Eu estou para parir a qualquer momento. Eu não vou ficar nessa rotina doida. Aquele trabalho também não me fazia bem, não tinha nada a ver comigo. Foi um chamado assim para tipo, chega, acabou. Ciclo encerrado. Então não era só o desconforto físico, né? O desconforto físico me ativou o que me incomodava internamente. Tanto é que nesse dia, quando eu tava voltando, indo para casa, dirigindo, nessa época eu tava morando no Menino Deus, então eu saía lá do bairro Anchieta, perto do aeroporto, e ia até o Menino Deus todos os dias e voltava.
E eu, nesse trajeto da volta pro Menino Deus, eu tava assim, ó, chorava no trânsito. Sabe aquele choro de soluçar? E não tinha algo específico ali pra me dizer. Tanto é que quando eu cheguei, o pai da minha filha me perguntou o que que houve. E eu falei, eu não sei, me deixa sozinha. E fui pro quarto chorar. E aí Deixa eu ficar depois eu sozinha pra ver se eu descubro. e aí depois eu fui ficar sozinha pra entender. E eu, ai, que eu não aguento mais um monte de coisa, porque eu não quero mais esse trabalho, porque não combina comigo, porque não. Pá! Aí eu deslanchei a jogar tudo pra fora que eu tava precisando lidar. E ali eu decidi que eu ia parar. E aí no que eu parei, tem um lance aí, né? Às vezes a gente relaxa demais e acaba se perdendo também. Eu fiquei meio que naquela de, putz, eu vou parar tudo e eu vou fazer o quê? Porque eu estive acostumada a minha vida toda a sempre estar em movimento, muito movimento, sempre alguma atividade. Vou fazer o quê em casa, Senhor? E aí eu, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a dar me conectar muito mais comigo nesse momento, que nem eu falei anteriormente, e comecei a sentir vontade de fazer coisas que, na verdade, desde a infância eu gostava de fazer. Que era mexer com artesanato. Eu ia na feira e pegava aqueles caixotes de feira, levava para casa, lixava, pintava, passava um vernizinho, ia na Lina, comprava coisinha para grudar na caixinha de objeto de decoração, sabe? Deixar tudo bonitinho. O que eu ia fazer com aquilo eu não sabia. Eu enfiava em algum canto. O apartamento era bem pequenininho, mas em algum canto eu ia enfiar. E aí eu ia guardando, às vezes dava para alguém. Então, assim, eu comecei a soltar minha criatividade naquilo dali. Relaxava um monte, porque o trabalho manual mexe, né, com essa questão do relaxamento, da criatividade, do senso mesmo, da intuição. Principalmente, tipo, trabalhar, o trabalho manual, ele traz muito a questão do anuviar a mente, liberar um pouco a mente, descansar a mente. Tipo, às vezes, juro, às vezes é muito engraçado, né? Eu tô muito aqui, tipo, ai, não tô conseguindo criar algo, empaquei numa ideia, ou me irritei com alguma coisa, que todo mundo é ser humano, a gente se irrita, a gente se frustra. Às vezes eu levanto, vou lavar uma louça, eu levanto, vou varrer um quarto, sabe? Fazendo alguma coisa física, sabe? Deixa eu botar essa energia aqui para fora, que depois eu penso com mais tranquilidade, mais clareza. É bem isso. Então eu comecei a fazer essas questões dos caixotes de feira, lixava, pintava bonitinho. Banco, tinha um banco lá em casa que eu peguei, linchei também e pintei todo o banco. Alguma coisa também, comprei planta, comecei a cuidar de planta, ó, louca, né? Comecei a cuidar de planta, assim, comecei a me conectar comigo mesmo em relação a isso. Deixa eu ler ali o que a Duda falou, pior que não reduzi muito meus Eu ia horários de dizer, trabalho. eu ia comentar sobre isso. Porque não necessariamente que ela falou, o trabalho ajuda, por quê? E eu sei do amor que ela tem pelo trabalho dela, o quanto ela ama a profissão. Porque naquele momento de trabalho ali, ela se conectava com ela. Era um momento dela, um momento sem bebê. O bebê, a Catarina ou a Filipa, que são as lindas, maravilhosas que ela tem. Ai, duas gurias assim, ó, incríveis essas duas. Mas não era o momento delas, era o momento da Dríada, da Dida ali, ser profissional, em que ela conseguia se conectar com o centro dela, em que ela se sentia ela de novo. E isso é interessante, é importante que tenham esses momentos de tu baixar um pouco o ritmo, te respeitar o teu corpo, buscar ter esses momentos em que tu te sinta tu de novo. Porque muitas vezes na gestação a mulher ela sente que ela perdeu o controle dela mesma. Porra, eu não sou mais dona nem de mim mesma. Eu não mando mais nem em mim, nem no meu corpo, nem na minha vida, nem nada. Então, esses momentos, seja de uma meditação, seja de fazer trabalhos manuais, sair do trabalho que tu não gosta, porque tu não vai te sentir conectada naquele trabalho se não te realiza, se não te completa, e fazer trabalhos manuais, que é o que te faz conectar contigo mesma. É sentir, estou sendo eu preciso ser eu. Porque às vezes vem esse sentimento de estou perdendo a minha identidade. Porque o nosso corpo, agora até estudando outras coisas, contudo, o nosso corpo ele é o nosso altar. Ele não é o nosso templo. Vamos pensar assim, um templo, uma igreja. Existe a igreja que é o templo, que é o local. Dentro da igreja tem o altar. E no altar fica o quê? A deidade, o santo, o Jesus Cristo. Então, a nossa deidade é quem nós somos.
E o nosso corpo, ele é o nosso altar. É uma coisa muito íntima, muito sagrada. E uma outra pessoa começa, a gente divide isso com um novo ser, e assim, não é estou grávida e já amo meu filho para todas as mulheres. Isso não acontece para todas as mulheres também. Tem mulheres que têm que a criança nasce, ela vai construindo aquele vínculo desde a gestação até o nascimento. E tudo bem, é uma pessoa nova que tu tá conhecendo ali naquele momento, só que tá dividindo um íntimo teu. E tá mudando tudo. E às vezes tu não te reconhece. Tu não reconhece o teu corpo, mas sempre funcionou bem. E como é que eu lido com isso agora? Então perde aquela coisa do eu não sou mais eu. Então é buscar esses momentos de conexão, de tu sentir que tu é eu. Não, aqui, tá aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Existo. Eu continuo existindo. Eu não virei só um Tupperware, por assim dizer, que tô carregando, né? Um recipiente que carrega alguma outra coisa. Não, eu ainda sou eu. E vai zerar? Não vai zerar, porque os desconfortos para algumas mulheres vão fazer parte. É do corpo de cada uma, é de como cada corpo vai responder. Nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas, têm as mesmas alterações. Algumas têm complicações, outras não têm. E a gente vai lidar com isso. E principalmente porque é momentâneo, passa. Ao mesmo tempo que a gente já começa a se treinar com o abraçar o desconforto em prol de uma coisa que a gente quer. Exatamente. Eu abraço esse desconforto porque faz parte dessa vida que é mais importante para mim, independente de ser uma gravidez planejada ou não. Entende? Eu abraço agora, porque se eu me abraçar agora, quando tudo isso passar, eu vou estar melhor também. A minha recuperação vai ser melhor também. O meu puerpério vai ser melhor também. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações? Para deixar as informações aqui, eu vou falar sobre algumas alterações que são bem comuns, né, acontecerem na gestação. Não vou entrar em coisas muito técnicas e não vou entrar em coisas muito fora da curva. Eu vou falar sobre o que é mais comum. Não vou entrar numa pré-eclâmpsia, alguma coisa assim, pressão alta, já são mais complicações. Mas, por exemplo, o que eu tenho aqui até de primeiro, o primeiro item é que tu falou, a pele. A pele, ela pode ter alterações também durante a gestação. E a pele como um todo. Tanto o surgimento de melasmas, que são essas manchas na pele mais escura que a mulher pode ter. E o melasma, é muito importante cuidar da exposição ao sol. Se é alguém que já tem, inclusive, uma tendência, já tem alguns melasmas, cuidar da exposição ao sol, passar sempre protetor solar. E o melasma é um sintoma que pode acontecer de ele não sumir imediatamente depois da gravidez e ter que buscar uma ajuda dermatológica para tratar e depois sair. Outras questões de pele. A auréola dos mamilos, ela escurece. Normal. Isso é normal. Já Mas aconteceu volta. A linha negra é aquela linha da barriga, né, que faz aquele risco na barriga. Isso pode acontecer também e some depois. Tudo isso é normal. Estrias, né? E estrias, ela tem a ver com cuidado, hidratação e tudo mais da pele? Tem. Só que também tem uma questão de tendência genética, que algumas pessoas elas têm uma tendência genética maior. E o outro ponto é, não adianta tu começar a hidratar a pele a partir do momento que tu estava grávida. Tipo, ajuda, mas talvez não evite, não resolva. Até porque hidratação, uma pele hidratada é construída e não só com creme. Gabi estava até que, não sei se a Gabi ainda está aí, mas pode confirmar. A gente tem que beber água, porque a hidratação é por dentro e por fora. Então, esses cuidados com a pele, a gente tem que ter sempre. Agora, na gestação, intensificar daqui a pouco, ok. Contudo, pode acontecer a questão da estria. Podem aumentar também os pelos corporais. Essas são coisas que são comuns. Às vezes começa a ter alguns pelos, porque também é hormônio. Isso mexe com as nossas peles. Tu chegou a ter os mamilos escurecidos? Provavelmente sim, porque isso é uma coisa mais geral. Sim, todos esses. Todos esses. Muito comum. Natural. Só dos pelos, assim, que eu não vi muita diferença. Com relação ao cabelo, eu vi. Cabelo ficou... Entra cabelo, né? Essa parte do pelo entra cabelo também. Pode aumentar. Tem mulher que fica cabeludaço. Meu e tem outra que não. Horroroso. Quebrado, 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 quebrado. Toda hora. E caía muito. Muito.
Pode acontecer, tanto para mais quanto para menos, as alterações. Ah, ali, ó, a Ana tá falando que as axilas ficaram extremamente escuras na gestação. Pode acontecer também das axilas, porque são áreas, às vezes, que a gente já tem uma tendência maior, às vezes, a escurecer. Buço, principalmente se depila. Axila, porque geralmente depila. Então, essas áreas que têm alguma tendência a ter um escurecimento, pode acontecer também. E o escurecimento da pele, tirando a parte do mamilo, e a vulva, a vagina, tem ela pode ficar com uma coloração mais pigmentada e mais inchada, ela fica mais gordinha. Tá tudo certo. Normal. Faz parte do processo também. E não precisa ser agora, meu Deus, tá crescendo agora? Como assim? Faz parte, tá tudo certo, é assim Volta mesmo. ao normal. Agora, esses escurecimentos, assim, eles podem, às vezes, não voltar completamente a partir do momento que pariu, que terminou a gestação. Às vezes tem que ir para dermatologista mesmo fazer um uso de cremes, um tratamento para corrigir, para melhorar, esclarecer, né? Clarear essa questão das manchas. O que mais que eu tenho aqui? Eu deixei anotadinho porque de cabeça não, né? As mamas. As mamas, a principal alteração é aumenta tamanho e produção de leite. A produção de leite é muito incomum ter escapes durante a gestação. Ah, sei lá pelo terceiro, quarto mês vai começar a sair leite. Não, por quê? Não é comum, não é normal. Porque durante a gestação, o nosso nível de estrogênio ele está muito alto. O nível de estrogênio alto inibe a produção da prolactina, que é um outro hormônio que é o que produz o leite. Então, durante a gestação, as mamas elas até incham, mas não é comum ter vazamento de leite. Mas lá pro final pode acontecer. Ou se tu fizer uma estimulação, ficar estimulando ali, porque qualquer mama que sofra estimulação com o tempo, ela começa a produzir leite. Existe um processo até que é feito para mães de adoção poderem amamentar. Começa toda uma estimulação antes e tudo mais para ela poder amamentar o bebê. Então, mas vazamento, começa a produzir um monte de, sei lá, começa a vazar leite ali, sexto, quinto, sexto mês, dá uma conversada com a médica, porque pode ser uma desregulação hormonal que está acontecendo. Mas é basicamente tipo, aumenta, daí pode ficar dolorido, pode. Normal. Não é toda mulher desde o início, mas mais pro final começa a ficar pesado. Né? Tem uma pessoa que eu tô acompanhando, que ela diz assim, eu não tô acostumada a entrar com a sensação da teta encostando na barriga. Então, ó, a Gabi tá falando, minha cunhada tá tendo vazamento. Diz pra ela conversar com a médica dela. Pode ser comum do corpo dela, normal pro corpo dela? Pode ser. Pode ser daqui a pouco que o estrogênio tá baixando, a prolactina tá aumentando. Tem que ver o que é. Entende? Pode não ser nada. Ok, não, tá tranquilo, tá? É pro teu corpo ser normal. Mas é bom ver. Porque geralmente, 6 meses ainda não tá acontecendo. Tipo, de ter bastante, não é tão comum. Sim. Mas é só conversar com a médica, não é necessariamente uma coisa muito, meu Deus do céu, né? Urgente, alguma coisa assim. Pode estar acontecendo, pode ser o corpo dela já se preparando e tudo certo. Com relação ao sistema gastrointestinal, o estômago, o intestino, o que pode acontecer? Tem várias coisinhas que podem acontecer aqui. Pode ter aumento de saliva, pode ter dificuldade para engolir, pode ter gengivite, pode dar a gengivite gravídica, que ela acontece só durante a gestação. Pode acontecer cáries. Mas isso é mais, por exemplo, cáries e gengivite gravídica é mais para quem não tem um hábito de higiene bucal, tipo de escovar os dentes após cada refeição, enfim, isso pode acontecer. Se a gente tem já esse hábito construído, que escova os dentinhos todo dia, após as refeições, passa o fio dentalzinho ali, tudo certo, muito improvável que isso aconteça. Aumento de apetite é normal. Não tá comendo por 2? Não tá comendo por 2. Só que tu tá comendo pelo menos por 1 e um quarto, um quinto ali. Tu tem um ser que tu precisa alimentar. Então, tu vai ter um aumento de apetite. Exige, né, Nath, uma energia maior. Tu tá carregando um ser dentro de ti, normal. Exatamente. Tanto tu tem que dar alimento e energia para esse bebê, quanto tu tem que dar alimento e energia pro teu corpo passar por todas as mudanças que ele vai passar. Exatamente. O que pode acontecer também com relação ao apetite? Às vezes a mulher não fica com meio com aversão a alimentos gordurosos, com gordura.
Desejos em comum, desejos específicos, pode acontecer. Pode ter grávida que não tem? Pode ter grávida que não tem. Mas é normal se acontecer. Azia, enjoo, vômito. Pode Eu falar. comi. O meu hábito estranho com relação à comida foi que eu comi um pote inteiro sozinha de palmito em conserva, numa sentada. Do nada. Pode E acontecer. deu muita vontade de comer palmito. Também hoje em dia eu não sou mais chegada. Pode acontecer essa coisa também da mudança. Ai, eu adorava suco de laranja e não consegui tomar suco de laranja a gravidez inteira. É normal. Azia, enjoo, vômito é normal. Contudo, com relação ao vômito, existe uma. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, que é a. Deixa eu só achar o nome certo aqui, mas se eu não me engano é. Emerese. Hipemerese. Achei aqui. Hipemerese gravídica. Que é muito raro de acontecer, contudo, é o vômito incontrolável. Começa a vomitar muito e não consegue controlar o vômito. Tem que ir no médico. Essa pode se transformar. É raro, é bem raro acontecer. Eu ouvi poucos casos até agora. O que acontecer, contudo, acontece. E às vezes a mãe tem que ficar internada no hospital por muito tempo, ou às vezes, dependendo de em que estágio está da gravidez. Então, a única coisa que não é normal com relação aos vômitos é quando começa um vômito incontrolável. Começa a vomitar, 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 e tu não controla. E toda hora, muito. Daí vai no médico para ver se é um quadro de hipemerese gravídica, que é vômitos incontroláveis, ou muito frequentes, um dia inteiro. Não... E a mãe começa, inclusive, a perder peso. Eu vi um caso até agora que foi bem crítico, assim, um relato, que a mãe começou a ter queda de dente, queda de cabelo, porque começou a emagrecer, perder nutriente, o bebê suga daí. Como o bebê precisa de nutrientes, fica o teu corpo e o corpo do bebê competindo. Então, começou a ter vômito muito frequente, não consigo controlar muito, e é toda hora, às vezes eu não consigo chegar num banheiro para vomitar, vai conversar com o médico. Um pouco de vômito, né, de vez em quando, sentir um enjoo, é normal. Eu não cheguei a ter enjoo, graças a Deus. Não chegou a ter enjoo? Não, uma vez que eu me acordei de madrugada, mas com muito mal-estar, assim, mas foi uma única vez. Ai, coisa boa, porque ficar enjoado ninguém merece. Com relação a isso, constipação intestinal. Pode acontecer, é normal. Contudo, tá gerando muito desconforto, tá gerando uma dor, conversa com a médica, porque daí tu é o teu... É normal acontecer um pouco, ficar mais trancadinha para fazer o número 2 do banheiro? É normal, mas tá gerando muito desconforto, conversa com a médica, conversa com a doula para ver se tem algo para ajudar. Hemorroidas, pode acontecer também. Que mais? Pode acontecer uma baixa de pressão, da pressão baixar um pouquinho. Sempre tive a pressão normal, baixou um pouquinho na gestação. Pode acontecer, contudo. Verificou uma alteração na pressão? Fala com a médica primeiro. Por quê? Porque pode ser o início de uma complicação ou não. Mas pressão é algo que teve alteração? Vai na médica, conversa com ela, faz os exames e diz, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Com a médica ou com o médico. A vulva e a vagina, como eu falei, ela pode ter um aumento de pigmentação, ficar mais forte a cor dela, mais escura, mais roxinha, mais vermelha, daí depende, né, da pigmentação, da cor da pele também de cada pessoa, mas ela fica com uma pigmentação, uma coloração mais forte e aumenta, fica meio inchadinha, ela aumenta os lábios. Os lábios ficam mais inchadinhos, mais gordinhos. Músculo esquelético, que é a nossa estrutura muscular e corporal. O andar de patinha. Que eu acho, não é uma expressão muito boa, porque as pessoas já não gostam, acho que as pessoas não se sentem muito bem. Tá andando que nem uma patinha. Mas é só para exemplificar. Por quê? Porque muda, o nosso eixo de equilíbrio muda. Porque tem um peso que não existia antes. Então, a bacia já começa a se abrir, a perna se abre um pouco mais, a coluna tem um pouco de dor nas costas. Por quê? Porque muda o nosso eixo de equilíbrio, a nossa postura muda um pouco.
Uhum. Também pode causar umas dor nas costas, dor na lombar, porque é peso. Até que, assim como quem tem muito seio, às vezes tem problema nas costas, porque é um peso que está carregando ali. É interessante repouso? É muito interessante repouso, massagem, descansar, só que tem que ter um ponto de atenção. Ficar muito deitada durante a gestação pode fazer com que o bebê não desça, não vire de cabeça para baixo. Por exemplo, eu desconfio que não me virei, eu estava sentada, foi uma cesariana, porque minha mãe teve ameaça de aborto e teve que ficar muito tempo em repouso. Eu acho que isso pode ter influenciado. Então, assim, descansar apoia bem as tuas costas, mas não fica muito tempo ou quase sempre sentada, jogada para trás, porque é melhor que tu apoie o peso da barriga e fique mais inclinadinha para frente do que ficar muito jogada para trás. Além de que também pode dar ter um aumento de pressão se tu ficar. Algumas mulheres que têm tendência, elas podem ter a pressão aumentada se ficar muito deitada para trás. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Ah, tá. Dá tempo, dá tempo. Uma coisa muito importante: urina. Incontinência urinária e escape urinário. Tá vazando xixi? É comum. Comum no sentido de que eu já vi acontecer muito, mas não é normal. Porque mesmo grávida, o nosso assoalho pélvico tem que ter condições de segurar o xixi até a gente chegar ao banheiro. Se não tá conseguindo fazer isso, procura ou uma fisioterapeuta pélvica, ou a tua ginecologista para fortalecer, tratar essa musculatura, porque na hora do parto, se for um parto normal, isso vai fazer diferença. Quer dizer que essa musculatura não está fazendo o trabalho que ela deveria fazer. Então, escape de urina não é normal, não é preocupante, mas não é normal. Prestar muita atenção em estar ardendo para fazer xixi, qualquer indício de uma infecção urinária, isso sim é sério. Dá atenção. Por quê? Porque durante a gestação, às vezes, fica um pouquinho de xixi. A grávida vai tomar remédio, né? Não pode tomar remédio. Então, assim, às vezes é bom, mesmo no vaso, terminou de fazer xixi, dá uma mexidinha, porque fica um restinho na bexiga. E isso pode levar a infecção urinária. Uma infecção urinária pode levar a um parto prematuro. Porque o corpo interpreta que o feto é o agente da infecção e quer expulsar o feto ou o bebê, né? Dependendo do período de gestação. Então, teve uma ardência, viu que na hora de fazer xixi tá trancando, tá saindo um pinguinho, vai no médico ver o que é, porque não é normal, pode ser indício de infecção urinária. Falta de ar, é normal. É normal acontecer porque começa a comprimir os pulmões. É normal acontecer. E por último, mas não menos importante, as questões do metabolismo. Então, existe uma retenção maior de líquido, porque o teu corpo precisa de mais hidratação, ele tem uma tendência, ele precisa de mais líquidos, então tem uma tendência a reter o líquido e isso pode causar inchaço e desconforto. Então, caminhar, que a Gabi falou ali, é uma das coisas mais universais na gestação e que faz muito bem. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer pilates, não tenho tempo, não tenho condições. Pilates, yoga, hidroginástica, todas essas coisas maravilhosas. Cara, caminha. Caminha, cuida da tua postura, porque isso faz muito bem pro corpo. Esse é o pacote, né, de coisas que de alterações que a gente pode esperar quando a gente está grávida. Agora você já sabe o que esperar quando estar esperando. Isso é normal, isso pode acontecer, mas é melhor eu conversar com a minha médica e, não, isso não é normal. Depois, quem quiser, eu tenho um formuláriozinho com todas essas alterações, né, listadinhas, e daí vocês podem botar ali do lado, tenho, não tenho, não tenho, e levar para a médica de vocês. Quem quiser... Muito pessoal, né? Sim, é muito pessoal. Algumas coisas é normal acontecer, outras são pontos de atenção. Vocês podem ver ali tudo, porque ali tem tudo que pode acontecer. E vocês podem comparar. Ah, eu tô tendo isso, não tô tendo isso, e eu vou levar para conversar com a minha médica ou com a minha doula, quem tem uma doula, que auxilia, que acompanha. E quem quiser, me manda um direct depois que eu mando. Eu abro esse formulário para vocês. Tem uma planilha ali no Excel, só com todas essas listagens. Quem quiser depois ter acesso ou quiser usar, só me mandar um direct que eu mando até também. Eu vou querer, mulher. Te mando depois, tem que terminarmos. Que é até uma das coisas que eu tava me guiando aqui para falar com o pessoal sobre todas essas alterações. E agora,
queria te perguntar assim, sobre tudo isso, sobre o que a gente falou hoje das alterações fisiológicas, que a gente pode esperar, o que não pode esperar, o que aconteceu contigo olhando para a tua gestação. Qual foi o aprendizado que tu, depois de passar pela gestação, tirou sobre isso? Sobre as mudanças que podem acontecer no meu corpo, o que me preocupa, o que não me preocupa, como eu lidei com isso e o que eu trouxe disso para mim? Para minha vida, não só para a maternidade, mas para a vida como um todo. Eu acho que a capacidade de percepção do quanto eu sou capaz, do quanto o meu corpo é capaz de aguentar. Porque isso, olhando para o processo todo, dissociada de toda a situação. É a percepção do quão capaz eu sou, o quão capaz o nosso corpo é de dar conta e dentro do seu limite, dentro da sua realidade, dos seus recursos internos e externos, o quão forte é o nosso corpo. Esse foi o meu principal aprendizado, né? Que nosso corpo, ele nos dá recados, né? Ele nos dá avisos, nos mostra o caminho a ser seguido. Então, eu acho que, assim, é uma consciência também que me trouxe do quanto nós já somos perfeitos nas nossas imperfeições, digamos assim. O quanto nós já somos aquilo que precisava ser no momento certo. Sabe? Quanto tudo ocorre da forma que tem que ocorrer. Então, eu diria que, assim, intuição, sincronismo com relação à realidade, à consciência e essa percepção de capacidade em relação à coragem e à nossa própria força, né? A convicção do quão forte nós somos. Eu ainda não passei por isso, né? Contudo, eu até brinco, eu digo que eu sou a louca do acolhimento, né? Mas quanto mais eu estudo, convivo com pessoas, mulheres, acompanham mulheres nesse período, nesse contexto, mais eu vejo que o que mais eu tiro de aprendizado é acolhimento. Acolhimento, acolha a gestação, acolha as suas sombras, acolha as suas dores, os desconfortos. Tem uma frase que eu tô vendo muito até por aí pelo Instagram, não sei se tá vendo também, mas eu já vi várias pessoas repostando que me permito sentir para aprender a lidar. Eu não tenho como conseguir lidar com o meu desconforto físico durante uma gestação se eu não me permitir sentir esse desconforto e entender, eu tô com falta de ar, deixa eu mudar de posição, deixa eu ver qual é a posição que para mim melhora um pouco. Será que se eu levantar aqui, obstrui, libera o canal, eu tô com uma dor, o que para mim... Mas eu tenho que sentir. Se eu não sentir a dor, eu não aprendo a lidar com ela. Então é acolher sempre. Assim como a gente se acolhe aqui nessa live, todas as pessoas. Exatamente. Maravilhosa. E o contemplar, né? Eu acho que isso complementa muito o acolhimento e contemplação. Sinto. Muito, muito. Eu vou pedir para vocês, depois a gente vai postar essa live daqui a pouquinho, e eu quero pedir para vocês botar a palavra de vocês. Qual é a palavra de vocês com relação ao que a gente falou hoje? Marquem lá ou tirem uma foto da gente. Melhor, tirem um print, postem nos stories com a palavra de vocês. Qual foi a palavra que ficou? Qual foi o aprendizado que ficou de tudo que a gente falou hoje? E antes que o Instagram nos derrube, eu vou começar já a encerrar aqui. Gobi, muito obrigada, grata como sempre, adoro essas nossas conversas e eu vejo o quanto sim elas fazem diferença na vida das pessoas, não só na nossa. Obrigada por topar essa jornada comigo e por mais uma live maravilhosa. E obrigada a todas as pessoas que estão aqui hoje, vários homens aqui, eu adorei isso, porque o homem, ele consegue depois lidar melhor com a mulher durante esse período, né? E eu que te agradeço também, meu amor, a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento riquíssimo contigo. Muito obrigada, sempre muito bom ter essa troca contigo. Obrigada. Beijo e até daqui 15 dias, pessoal. Beijo. Até mais.